Bom, deixa eu me ajeitar aqui primeiro, né? Espero que vocês estejam me vendo bem. Bom, gente, eu sou Jair Gimeni Júnior, sou um estrategista de negócios e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito da Buser, essa empresa que é uma agenciadora de fretes, né, e que trabalha buscando clientes e fretando ônibus, ok? É uma grande sacada, Por que que os ônibus ficam mais baratos usando a Buser? É apenas uma questão logística. A grande sacada desses caras foi simplesmente a questão logística. Ou seja, quando você tem um ônibus de linha normal, ele tem horários a seguir. Então o ônibus sai um às 7 horas, outro às 7h30, outro às 7h45, outro às 8 horas, outro às 9 horas, outro às 10 horas. E eles são obrigados a seguir esse horário. Ele não pode chegar no ponto, por exemplo, e dizer assim, só tinha 2 passageiros, eu não vou. Ele é obrigado a sair com o ônibus. Eles são obrigados a ter horário de saída desses ônibus. Claro que esses horários são calculados, é uma logística também que eles fazem. O problema é, eu não posso dizer, não vou sair com o ônibus se tiver um passageiro. Agora você imagina o custo que eu tenho com um ônibus levando um único passageiro. Isso acontece em todos os outros lugares. Companhia aérea acontece a mesma coisa. Aliás, quando você vê essa... Eu ia usar um termo aqui, mas não vou. Vou tentar ser um pouco mais político, um pouco mais politizado, digamos assim, e não vou usar o termo que eu gostaria de usar. Eu tenho um aplicativo aqui que ele me dá passagens, preço de passagens aéreas por minuto. Você não acredita. Eu cheguei a pegar um trecho, um determinado trecho, uma diferença de preço de mil reais. E no minuto seguinte o preço caiu. Dali 10 minutos o preço subiu novamente. Parece um videogame, é uma brincadeira que as empresas aéreas fazem. E sabe quem perde com isso? O passageiro, em primeiro lugar, porque ele vê aquilo e não viaja. Ele fala, não, vou escolher um outro dia. Veja que tem gente que até adia os seus negócios porque ele tenta fazer um negócio de acordo com o valor. Olha que brincadeira que uma companhia aérea faz. Você veja se isso é modo de se trabalhar com o cliente. Isso devia ser proibido. Isso devia ser um abuso, um crime contra a economia popular, contra o consumidor. Como que você pode pagar uma passagem aérea num trecho? Num dado minuto, 300, 400 reais, e dali a pouco está 1.300, 1.200, 1.100 reais. Isso é um absurdo. Agora, voltando para as companhias de ônibus, o que acontece? A mesma coisa. A Buser, aliás, eu vou dar uma ideia para você, Marcela Brita, que eu já podia ter passado essa ideia antes, vou passar agora porque, para mim, quanto melhor estiver o sistema de transporte, melhor mesmo, tá? Lance a Air Buser, porque daí, quem sabe, para com essa palhaçada com as companhias aéreas. Aí, ó, tá aí para você em primeira mão uma ideia de um estrategista de negócios aqui. Lance isso para as companhias aéreas. Agora, o fato de você pintar os ônibus de rosa, o fato de você colocar a sua marca nos ônibus, eu não sei qual é a implicação jurídica que isso vai ter. Porque você está assumindo perante aquela marca uma identidade visual que não é apenas uma identidade visual. Ele passa para o consumidor a ideia de que vocês é que estão oferecendo o serviço de transporte e não são vocês, ok? Muito claro isso, hein? Tome muito cuidado com isso. Eu não estou aqui para acusar ninguém, muito pelo contrário. Aproveitem as ideias, são de graça,
tá? Eu não vou cobrar por isso não. Aproveitem as ideias, tomem muito cuidado, ok? Agora, com relação à NTT, o que acontece é o seguinte, se o ônibus que você fretou, ele estiver de acordo com o sistema de fretamento, estiver de acordo com a legislação, não há por que a NTT barrar esse ônibus. O que está acontecendo? Está acontecendo o uso indevido, ou seja, o ônibus que é contratado para um determinado frete está sendo usado para trabalhar com linha. E isto conflita interesse com as companhias de ônibus. Aí o consumidor vai dizer, mas a companhia de ônibus quer enriquecer. Olha, tem um detalhe nessa história. Companhia de ônibus paga imposto mais caro. Companhia de ônibus tem aquela obrigação de horário, que logisticamente eu acho aquilo uma imbecilidade, mas eles são obrigados a seguir. Ele não pode simplesmente recusar uma viagem como vocês podem. Prestem bem atenção, vocês podem simplesmente recusar uma viagem. Vocês podem dizer para o teu passageiro, olha, não formou o número de passageiros suficiente. A companhia de ônibus não pode fazer isso. Por essa razão é que existe a briga. Então, tem que ser igual para todos. A regra teria que funcionar igual para todos. Agora, a companhia de ônibus não vai poder fazer isso. Ela pode cortar o número de horas, né? Por exemplo, eu tenho 8 horas, 8h15, 8h30, eu posso ter 8 horas e depois o outro só meio-dia. Por quê? Porque eu não tenho passageiro suficiente para me atender aquela demanda. Vocês têm uma outra condição que a companhia de ônibus não tem, que é flexibilizar o preço. Ou seja, o preço é dado em função do número de passageiros. A companhia de ônibus não tem essa flexibilidade, eles têm que seguir uma tarifa. Então eles têm certas obrigações, ok, que a Buser não tem. Por essa razão é que existe a briga. E o usuário tem que entender que não é simplesmente, eu vou pagar o preço que for e acabou. Outra coisa é a questão da segurança. A Buser não é uma empresa de transporte, ela contrata empresas de transporte, coloca a marca dela e estas empresas é que te garantem a viagem. Prestou bem atenção? A Buser não tem nenhum tipo de compromisso e de garantia com você, a não ser aquilo que ele se propõe a fazer, ou seja, analisar as empresas que vão fazer parte, né, para que essas empresas tenham ônibus que realmente tenham qualidade, aquela coisa toda. Bom, isso logisticamente também não é fácil de se conseguir, ok? Então precisa ter muito cuidado quando você vai tomar um ônibus, né, que diz assim, é Buser, mas não é Buser, é de um parceiro da Buser. Eu fiz um vídeo recentemente criticando e dizendo que as lojas estavam perdendo a sua marca, sua identidade. Por exemplo, você chega, compra nas lojas americanas, ou na Casas Bahia, ou em que quer que seja, e embaixo está escrito assim, entregue e vendido por fulano de tal. Um fulano de tal que você nunca viu na vida. É mais ou menos isso, aliás, é exatamente isso que faz a Buser. Ok? Assim como faz a Uber e tudo mais. Você está confiando que eles têm um critério lá de seleção, de recrutamento dessas pessoas e tudo mais. Porém, é uma confiança tua. A empresa de ônibus, ela é obrigada a te garantir. Ela é obrigada a te ressarcir em caso de um prejuízo, em caso de um dano. Então, muito cuidado, certo? Agora, fora isso, vamos tratar da questão estratégica. Estrategicamente é muito interessante. Estrategicamente isso deveria funcionar para as companhias aéreas, deveria funcionar para as companhias de ônibus, para qualquer tipo. Olha, eu vou dizer isso para vocês porque eu tenho como provar. Há 35 anos eu trabalho com isso. Eu criei um sistema desse para uma escola de idiomas. Eu disse para eles o seguinte, olha, nós vamos formar grupos
Qual é o custo desse grupo? Tanto. Se tiver 10 alunos, você divide por 10. Se tiver 8 alunos, você divide por 8. Se tiver 4 alunos, você divide por 4. Acharam que eu estava ficando louco. Que o cliente não seria obrigado a pagar se o outro não pagasse. Ora, mas eu não estou dizendo isso. É a mesma coisa que hoje a Buser faz. Você vai pagar a tabela de preço de acordo com o número de passageiros que tiver naquela viagem. Então você veja que a minha estratégia de 10 anos atrás, e quem sabe disso, né, quem me conhece sabe do que eu estou falando, que sabe que é verdade o que eu estou falando, não tinha nada de absurdo. Porque afinal de contas um professor para atender 12 alunos é uma situação, um professor para atender 10 é outra. Um professor para atender 4, 3, 2 alunos, ele não paga o custo. E aí você acaba tendo que resolver isso de uma outra maneira. Você não pode parar o curso, mas você pode, por exemplo, não ter o próximo grupo. E aí, como é que fica? Você estava no básico 1, passou para o básico 2, não vai ter o básico 2 porque nós não temos alunos. Olha isso. É a mesma estratégia que hoje está sendo usada. Então, isso para mim, no meu caso, como estrategista, é muito antigo fazer um negócio desse. Ok? Só que tem que saber fazer. As coisas não podem funcionar ao arrepio da lei. Existem muitas coisas. A Uber, por exemplo, quando entrou, ela foi totalmente achacalhada, porque é lógico, os taxistas e tudo mais caíram em cima. Pô, nós temos regra, nós temos norma, nós pagamos isso, pagamos aquilo, os caras entram, simplesmente não pagam nada e têm direito de prestar o serviço. Então, é uma questão de adequação. Eu acho, como estrategista, que a ideia é fantástica. Como eu disse, deveria funcionar para todo tipo. Hoje funciona no transporte de carga, certo? Se você tem um caminhão que vai para um determinado local e ele tem uma determinada cubagem, você pode tranquilamente dividir essa cubagem por várias empresas. Gente, isso é apenas logística, certo? Isso não tem nada de ciência, não tem nada de... Embora os caras hoje estejam com um programa desse, né, ganhando muito dinheiro aí. Eu acho legal, acho bacana que isso esteja acontecendo. Porém, façam da maneira adequada, façam da maneira correta. Não adianta ficar aí brigando com a legislação, brigando com os prefeitos, brigando com o governador. Sentem e negociem. Para tudo existe uma saída, certo? E a saída está no diálogo. E aí vocês vão conseguir implantar um novo sistema. Ou seja, um sistema que vocês têm, que eu acho fantástico e que deveria, insisto, as empresas aéreas deveriam fazer isso aí, porque o que eles fazem hoje é um jogo de brincadeira. E pior de tudo, estão tomando prejuízo, estão perdendo dinheiro, tem empresa aérea aqui, ó, porque não consegue passageiro, certo? E brincando com o cliente. Quer dizer, para mim isso é uma estupidez, é uma burrice por parte de empresas enormes que têm muito dinheiro, mas que infelizmente não tem um pingo de estratégia na cabeça deles. Ou então acho que o cliente é bobo, né? Acho que o cliente, enfim, faz gato e sapato do cliente porque sim, né? Entendeu? Então é isso, gente. Vamos trabalhar com bom senso. Dá para fazer. As coisas podem acontecer. Façam bem feito, porque dá certo. Tá bom? É isso que eu tinha para hoje. Eu sou Jair Gimenez Júnior e sou um estrategista de negócios com 35 anos de atividades e estou falando coisa aqui, ó, para vocês é novidade. Para mim isso aqui é chover no molhado, tá bom? Mas tudo bem, vamos lá, vamos que vamos. Abraço a todos.